Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhores. Tudo bem? Com vocês aqui, o professor Cesário. Hoje, para poder falar e dar sequência no nosso último tema, relações trigonométricas em um triângulo qualquer. Na nossa última aula, a gente falou sobre as relações trigonométricas que envolvem o triângulo retângulo, né? E como é que a gente consegue identificar essas razões que são geradas. Hoje, agora, a pergunta é, será que a gente consegue estender isso para outros segmentos? Será que a gente consegue estender isso para um triângulo que não necessariamente seja retângulo? A resposta já para essa pergunta é sim, a gente consegue, tá? Na verdade, o que a gente vai estar fazendo agora é estender para dois temas que são chamados de lei dos senos e lei dos cossenos, um tema que é de suma importância também para você, candidato das provinhas, principalmente militares. Vem comigo! Vem comigo. Antes da gente falar qualquer coisa envolvendo a lei dos senos e lei dos cossenos, tem algumas aplicações que são importantes e a gente precisa saber. Para você que é de uma turma militar a nível de ensino médio, FEFOM, Escola Naval, você tranquilamente vai conseguir criar essas percepções. Para você que é de uma turma, talvez, do Colégio Naval e EPICAR, a gente vai conseguir tentar pensar de uma forma um pouco mais simples, né? Aqui eu poderia fazer algumas provas fazendo apenas a trigonometria no ciclo, né? Fazendo por adição e subtração de arcos, a prova que a gente vai ver. Mas, como talvez muitos não tenham visto, a gente vai encarar uma outra maneira de analisar isso. Primeiro de tudo, antes de chegar nesse ponto de falar dos ângulos suplementares, eu preciso falar para vocês o seguinte, que a estrutura, a relação gerada por o cosseno e pelo seno assumem características no gráfico, tá, de forma bem peculiar. Primeiro, eu vou chamar uma função par, uma função aquela que define isso daqui, ó. Exemplo, o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. E uma função ímpar, que é essa daqui, ó. O seno de menos x é igual ao menos seno de x, tá? Eu já estou criando uma estrutura peculiar para o seno e para o cosseno, tá? Então, já estou colocando um caso particular. Beleza. Bom, vamos pegar então, como é que eu consigo identificar por que eu estou falando isso daqui para vocês? Porque eu estou falando sobre as relações dos ângulos suplementares. O que isso tem a ver, né, essa relação? Observa só comigo o seguinte. Bom, vamos pensar no seno de um ângulo suplementar, um ângulo qualquer. Então, vamos supor que esse ângulo seja o θ. Então, o seno de 180 menos o θ. Será que tem alguma relação com o θ, com o seno de θ e assim por diante? A gente vai ver que sim. Como é que eu posso escrever, então, esse meu seno de 180 menos o θ? Concorda comigo que eu posso escrever assim, ó. Seno de 90 menos o θ menos o 90. Posso escrever assim. Se você abrir esse parênteses, vai dar exatamente isso daqui. Por que eu estou fazendo isso? Simples. Lembra para mim que a gente viu no vídeo anterior sobre aquela ideia da trigonometria no ciclo, no triângulo retângulo? Eu falei para vocês o seguinte, que o seno do complementar de um ângulo é o cosseno do ângulo. Então, observa só, eu tenho aqui, ó, o seno desse ângulo aqui, que é o complementar desse ângulo, é igual ao cosseno desse ângulo. Lembra? Vamos relembrar rapidamente, ó. Falei o seguinte, que o seno, sei lá, de beta é igual ao cosseno do 90 menos o beta, tá? Então, esse ângulo aqui é o complementar desse ângulo. Então, eu posso afirmar que isso daqui nada mais é do que o meu cosseno de menos o θ menos o 90. Vai ficar assim, tá? Se eu der uma reformuladinha aqui, isso aqui vai ficar exatamente sendo cosseno de 90 menos θ. Vai ficar assim, tá? Alterando aí o meu valor. Perdão, o menos aqui sai, tá? Vamos trocar. O menos aqui sai. Já é o complementar, já é o ângulo que está aqui dentro. Pronto, agora aqui, ó. Vai ficar então o θ menos o 90. Agora sim. Agora bonitinho. Bom, observa só o seguinte, que a gente vai conseguir operar. Isso aqui, para mim, não diz nada, mas eu consigo talvez alterar essa percepção. Concorda comigo que isso aqui não é equivalente ao cosseno de menos o 90 menos o θ? É isso daqui, tá? Mas, pessoal, eu acabei de falar que a função cosseno é uma função par. O que significa que o cosseno do menos esse cara é igual ao cosseno desse carinha positivamente. Então, isso aqui vai ser igual ao cosseno de 90 menos o θ. Bonitão, sem nenhuma dor de cabeça.
Maravilhoso. Só que o cosseno do 90 menos θ não é exatamente o cosseno do complementar de θ. E a gente viu que o cosseno do complementar do θ é igual ao seno desse ângulo. Então isso aqui, ó, vai ser igual ao seno de θ. Conclusão da história, provamos que o seno de 180 menos θ é igual ao seno de θ. Isso é importante, muito importante, porque lá quando a gente for aplicar a lei dos senos e lei dos cossenos, na maioria das vezes, na verdade em várias situações, a gente vai estar fazendo alusão a ângulos que sejam obtusos, né? Então a gente vai precisar sair daquela zona de conforto dos ângulos que sejam entre 0 e 90 graus, tá bom? Então saber sobre as relações dos ângulos suplementares, principalmente dos ângulos notáveis, é algo muito importante. Aqui não vai mudar muito se você tentar pensar a ideia do cosseno, só para a gente poder fechar essa relação. Observa só que o cosseno de 180 menos o θ, eu posso escrever como sendo da mesma forma. O cosseno, que vai ficar 90 menos o θ menos o 90. Vai ficar assim, ó. Só que eu sei que o cosseno do complementar de um ângulo é igual ao seno desse ângulo. Então, isso aqui vai ser igual ao seno de θ menos 90. Bom, então eu posso reescrever isso aqui como sendo o seno de menos o 90 menos o θ. Tá aqui assim, ó. Só que a gente não falou que a função seno é uma função ímpar, o que significa que o seno de menos x é igual ao menos seno de x. Então eu vou representar isso aqui como sendo menos seno de 90 menos θ. Tá lá, assim. Só que a gente sabe que o seno do complementar de um ângulo não é igual ao cosseno desse meu ângulo. Então isso aqui vai ser igual a menos cosseno de θ. Pronto, ó. Novamente a gente conseguiu relacionar. Então agora eu sei que o cosseno do suplementar de um ângulo é igual ao menos cosseno desse ângulo. Que o seno do suplementar de um ângulo é igual ao seno desse meu ângulo. E aí, em cima disso, a gente conseguiu montar uma tabelinha específica exatamente sobre os ângulos notáveis. Lembra? 30, 45 e 60? Agora, ó, a gente pode ter tanto seno, cosseno e tangente, como sendo exatamente os ângulos que são, respectivamente, suplementares aos ângulos notáveis. Ângulo notável 30. Então eu vou ter o quê? 150. Por quê? Porque 150 é igual a 180 menos o 30. Então 150 é o suplementar de 30. Da mesma forma que eu vou ter o 135, que é o suplementar de 45. Da mesma forma que eu vou ter o 120, que é o suplementar de 60. E aqui, ó, bastaria eu conseguir analisar fazendo aquela relação. Se eu sei que o seno do suplementar de um ângulo vai ser igual ao seno desse ângulo, então tudo que tem seno vai ser exatamente a mesma coisa nesses ângulos suplementares. Só que o cosseno vai ser o simétrico, o oposto, ou seja, eu estou trabalhando com os valores que sejam negativos para eles. E a tangente é a divisão entre o seno e o cosseno, que vai dar a mesma coisa. Beleza? Bom, vamos começar a seguir então a partir dessa prévia envolvendo os conceitos dos ângulos suplementares que vão ser necessários para a gente trabalhar em algumas aplicações geométricas. Vamos começar a falar sobre o primeiro tópico da nossa matéria de hoje, que é a lei dos senos. O que fala a lei dos senos? É uma aplicação bem legal, bem interessante. Vamos fazer então aqui a nossa figurinha e chegar até a dedução que ele nos fornece. Ele dá pra gente, ele fala pra gente um círculo, tá? Vou tomar um círculo e eu vou desenhar um triângulo no interior desse círculo. Tá lá. A ideia é desenhar um triângulo, obviamente, que não seja retângulo. Por quê? Porque se for retângulo, a gente não precisa dessa aplicação de lei dos senos. A gente trabalha aquelas razões trigonométricas que a gente já viu, tá? Então, daqui o que eu estou fazendo é alterar um pouco a análise do problema. Vou colocar, então, o meu ponto A, triângulo ABC. Tá aqui, tá? Bom, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou marcar um ponto, eu vou chamar primeiro esse ângulo aqui de ângulo
A, referente ao vértice A. Observa só o seguinte, se eu marcar um ponto aqui, qualquer que seja, de tal forma que agora eu vou ligar o meu ponto B até esse ponto, agora passando pelo centro desse meu círculo, tá? Dessa minha circunferência. Passei pelo centro, tá aqui, ó. E vou ligar isso daqui. Esse ponto eu vou chamar de ponto A'. Uma coisa eu posso confirmar, sem nenhuma dor de cabeça, que o ângulo BA'C tem que ser igual ao ângulo A aqui. Por que isso? Simples, galera. Porque ele está definindo o mesmo arco capaz, ó, o BC. Então esse ângulo tem que ser igual ao meu ângulo A. Tá lá. Beleza. Só que agora, por aquelas regrinhas do triângulo inscrito em uma circunferência tal que um dos lados é o diâmetro da circunferência, esse triângulo tem que ser um triângulo retângulo, correto? Então, ó, aqui como ele passa pelo centro, eu vou ter raio e raio. E aqui eu vou ter esse meu triângulo sendo um triângulo retângulo. Maravilhoso! Galera, vamos pensar o seguinte, se eu fizer agora o seno desse meu ângulo A, então vamos fazer, ó, seno do meu ângulo A. Vai ser o quê? Agora eu estou num triângulo retângulo, eu posso fazer isso com tranquilidade. Vai ser o cateto oposto, beleza? Que vai ser o BC, sobre a hipotenusa, que é o 2R. Bom, então, eu vou poder afirmar, multiplicando o cruzado, vou ter aqui que o BC vai ser igual a 2 vezes o raio vezes o seno de A. E aí, além disso, eu posso passar esse seno de A dividindo. Então, eu vou ter que o BC sobre o seno de A é igual a 2 vezes o raio dessa circunferência. Cheguei a essa dedução aqui, ó. Que isso vai estar para o seno de A, assim como o 2R, tá? Na verdade, o 2R, se você parar para analisar em termos das representações geradas, vai ser meio que uma constante da proporcionalidade que vai gerar entre esses meus triângulos. Eu poderia dar continuidade fazendo isso e você vai perceber que eu sempre vou ter a mesma relação, tá? Eu sempre vou chegar ao lado oposto, tá? Dividido pelo seno do ângulo que define esse lado oposto, vai ser igual a 2 vezes o raio. Só para vocês terem uma ideia, se eu traçar aqui, sei lá, fazer uma outra retinha aqui, fazer uma reta aqui, ó, passando também pelo centro. Tá lá. E vou ligar aqui. Pronto. Liguei aqui. Observa o que está acontecendo nesse meu triângulo. Agora esquece esse triângulo aqui, tá? Eu vou marcar esse ponto como sendo, sei lá. Marquei esse meu ponto como sendo o ponto B'. Tá? Observa que, vamos supor que esse ângulo aqui gerado, vou pintar agora ele de aqui. Belinha não, na verdade, C'linha, para ficar em acordo. C'linha. Observa que esse ângulo aqui, eu vou chamá-lo de C. Bom, mas ele define o mesmo arco que esse aqui. Ou seja, é o arco capaz, o AB. Então significa que esse ângulo também tem que ser o ângulo C. Tá aí, ó. Só que agora, como ele está passando pelo centro, novamente eu vou ter raio e raio. E esse meu triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo. Então, novamente, eu posso falar o seguinte, que vamos fazer aqui, que o seno de C é o cateto oposto a ele, que é o AB, sobre a hipotenusa, que é 2R. Conclusão da história, a gente vai ter que o AB sobre o seno de C é igual a 2R. Tá? Chegamos então a essa conclusão. Bom, o que eu posso afirmar disso? Eu conseguiria fazer a mesma coisa com outro vértice. Então,
eu chego à seguinte conclusão. Vou apagar aqui para a gente poder entender como que isso vai ficar gerado para a gente. Eu vou poder, então, afirmar, como eu já coloquei aqui, que o BC vai estar para o seno de A assim como o AB vai estar para o seno de C. Bom, já foi o BC, já foi o AB, falta o AC. Assim como o AC está para o seno de B. E isso tudo tem que ser igual a 2R's, tá? Essa daqui é a chamada lei dos senos. Então a gente dá, obviamente, né, sendo R o raio de uma circunferência de um círculo dado qualquer. Então isso daqui tem uma aplicabilidade impressionante dentro da teoria de geometria trigonométrica, já posso dizer assim, tá? A gente vai aplicar muita coisa, tem situações muito específicas e complexas que você consegue desenvolver fazendo uso da lei dos senos. Vamos pensar então aí na outra teoria, que é a lei dos cossenos, para ver também como isso tem uma aplicabilidade incrível. O que fala a lei dos cossenos? Vamos pensar o seguinte, vamos colocar aqui pra gente um triângulo qualquer, novamente. Fazer um triângulo. Olha lá. Um triângulo A, B, C. E vou traçar a altura relativa ao lado AC, partindo do vértice B. Vou fazer isso aqui. Bom, vou poder afirmar o seguinte. Vamos chamar esse lado aqui de lado C. Esse lado aqui de lado A. E aí, isso tudo aqui, eu vou chamar de lado B. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Se eu chamar esse pedacinho daqui, sei lá, de X, então isso aqui vai ser B menos X, tá? B... Eu vou fazer até para o outro lado, que acho que facilita a minha vida. Então, X e B menos X. Pronto, tá lá. Tá bonitão. Agora tá aqui. Bom, e esse carinha aqui, ó, vai ser a minha altura desse meu triângulo. Vamos relacionar, vamos pensar aqui, ó. Vamos tentar dar uma relacionada em cada um desses meus dois triângulos para ver como que isso vai gerar. Ah, e faltou o ponto mais importante, né? Que é isso aqui, ó. O meu ângulo. Vou chamar de ângulo θ. E aqui o X. Pronto, vamos lá. Vamos começar então a identificar. Aplica Pitágoras nesse meu triângulo aqui. Aplicando Pitágoras, eu vou encontrar que o c ao quadrado vai ser igual ao x ao quadrado mais o h ao quadrado. Tá bom? Nenhuma dor de cabeça. Aplica Pitágoras nesse meu outro triângulo daqui. Eu vou ter que o a ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado mais o b menos o x ao quadrado. Vai ficar assim. Tenho aí um sisteminha para eu conseguir relacionar.
Vamos apagar isso daqui. Beleza. Eu tenho isso daqui. Bom, a minha intenção é tentar fazer o máximo para eliminar esse meu H. Na verdade, ele não vai me fazer muita falta. Vamos pensar o seguinte, se eu calcular inicialmente, vamos tentar pensar assim, aqui nesse meu triângulo ainda, calcula aí o cosseno de θ. O cosseno de θ não vai ser o x sobre o c? Então, o cosseno de θ vai ser o x sobre o c, tá? E aí eu conseguiria colocar necessariamente o x em função de alguma aplicação. Essa vai ser a minha intenção, mas vamos seguir. Vamos abrir primeiro esse daqui, ó. Esse a ao quadrado igual a h ao quadrado mais b menos x ao quadrado. Quando eu abro isso daqui, eu vou ter o seguinte, a ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado mais, aqui, b ao quadrado menos o 2bx mais o x ao quadrado. Vai ficar assim. Só que eu posso substituir o h ao quadrado como sendo, ó, o h ao quadrado aqui na minha primeira equação vai ser igual ao c ao quadrado menos o x ao quadrado. Então, substituir isso aqui no lugar do h ao quadrado, eu vou ter a ao quadrado vai ser igual a c ao quadrado mais o b ao quadrado menos o 2bx e aí mais o x. Mais o x ao quadrado, ficou faltando o x ao quadrado aqui, menos x ao quadrado. C ao quadrado, h ao quadrado, c ao quadrado, menos o x ao quadrado, mais o b ao quadrado, menos o 2bx, mais o x ao quadrado. E daqui, ó, já elimina esses dois. Aí eu fico só com o a ao quadrado, é igual a b ao quadrado mais o c ao quadrado, menos o 2bx. Mas, galerinha, aqui, ó, o cosseno de θ é igual ao x sobre o c. Se eu substituir, então, o x, ou seja, jogar o c para lá, eu vou ter que o x vai ser igual ao c cosseno de θ. Então, substitui aqui. O a ao quadrado vai ser igual ao b ao quadrado mais o c ao quadrado menos o 2bx, que é o c cosseno de θ. Pronto, tá aí a lei dos cossenos gerada nesse triângulo. A gente eliminou simplesmente a referência que a altura era colocada, para a gente é indiferente. O que é importante, então, para a gente são os lados desse meu triângulo. Ó. Eu tenho o A, o B e o C entrando no jogo e o ângulo que define exatamente a relação desses meus dois lados, o B e do C. Isso que vai ser, na verdade, importante para a gente, tá bom? Eu conseguiria, então, dar sequência fazendo exatamente cada um dos meus ângulos gerados. Exemplo, eu posso afirmar que o c ao quadrado vai ser igual ao a ao quadrado mais o b ao quadrado menos 2 vezes o a vezes o b vezes o cosseno do ângulo C. E assim por diante, a mesma coisa com esse daqui. Então eu consigo formar isso para cada um desses meus ângulos internos nesse meu triângulo. Tá? Lei dos cossenos é muito importante mesmo. Bom, vamos começar a aplicar um pouco algumas coisas para vocês entenderem o grau da importância. Vamos pensar num primeiro exemplo. Dá uma analisada nele aí, enquanto eu vou construindo para a gente. Tá aqui, ó.
Na figura abaixo, os segmentos AB e CD têm comprimento 1, como a figura está mostrando. Sabendo que os ângulos ABC e CBD medem 90 e 30 graus, então vamos colocar, aqui já está 90, então eu vou chamar esse ângulozinho aqui, como ele mesmo mencionou, o CBD de 30. E colocar os valores que ele coloca, que ele define. O 1 e o 1 aqui, tá? Aí ele quer da gente o seguinte, a medida do segmento AC. É isso que ele quer. Então vamos chamar aqui de X. Pessoal, o importante já na questão é você observar todas as características que ela pode gerar pra gente, tá bom? Quais são essas características que ela pode gerar pra gente? Observa só. Eu tenho 90 e 30. Quando eu analiso o meu triângulo ABD todo, eu tenho um ângulo de 120 graus. E isso que vai ser importante. Então, vamos lá. Vamos começar a brincar aqui com essa questãozinha para a gente entender como que eu posso analisar situações rotineiras quando a gente pode tentar pensar na lei dos cossenos. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu posso criar referências desse meu triângulo retângulo para cá, mas eu vou tentar fazer algo que para mim acaba sendo legal. Eu vou tentar brincar um pouco tanto com lei dos senos e depois com lei dos cossenos. Observa como. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de ângulo θ, tá? E aí o que eu posso falar sobre o ângulo θ? Eu posso afirmar o seguinte, que o BD vai estar para o seno de θ, assim como o 1 vai estar para o seno de 30. Estou fazendo o quê? Lei dos senos. Só que o seno de 30 é 1 sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual a 2. Conclusão que eu chego, que o BD sobre o seno de θ vai ser igual a 2. Bom, então eu consigo, talvez, relacionar já aqui esse meu valor do BD. Então, o BD vai ser igual, ó, é igual a 2 vezes o seno de θ. Tá bom? Então, deixa aqui parado por enquanto. E aí, se a gente tiver que fazer alguma troca, a gente faz. Só que observa o seguinte. Esse meu ângulo aqui, ó, vou botar de outra cor. Esse meu ângulo aqui não é o suplementar do θ? Então, ele vai ser 180 menos θ. Aplica de novo aí a lei dos senos, só que agora nesse meu triângulozinho, se você quiser, vai fazer o seguinte. Eu posso fazer a lei dos senos nesse meu triângulo sem nenhuma dor de cabeça. Então, vamos fazer assim, que esse vai estar para esse, então vai ficar assim, ó, que o 1 vai estar para o seno de 180 menos θ, assim como o x vai estar para o seno de 90. Vai ficar assim. Tá bom? Bom, mas observa só o seguinte. O seno de 180 menos θ, a gente não falou que é exatamente igual ao seno de θ? Então eu vou ter que isso aqui vai ficar 1 sobre o seno de θ é igual ao x sobre o seno de 90. Galera, seno de 90 é 1. Então eu vou ter isso aqui sendo diretamente o valor de x, tá? Multiplicando cruzado, eu vou ter que o x seno de θ é igual ao valor de 1. Então, para melhorar a minha vida, vamos fazer o seguinte, joga esse x para lá dividindo, que aí eu posso substituir direto aqui o valor. Vou ter então que o seno de θ é igual a 1 sobre x. Maravilhoso. Olha aqui, ó, vou conectar esses dois, ó. Vou conectar esses dois, porque eu sei qual é o valor do seno de θ. Então, na verdade, com a lei dos senos que eu fiz, nada mais do que eu conseguir relacionar esse pedacinho daqui, o AC, com o BD. Então, agora eu tenho isso. Observa só. Vou substituir. Quem é o meu BD agora? O meu BD vai ser igual ao valor de 2 sobre x. Esse é o meu BD. Mas quem é o x? É exatamente o que ele pede pra gente, o valor de AC. Deixa quieto. Agora, vamos analisar o meu triângulo todo. Observa só, galera. Quando eu faço esse meu ângulo todo, ele não vale 120? 120 não é um ângulo suplementar de um notável, 120 não é 180 menos 60.
Então, perceba que a gente consegue ter aquelas relações que a gente viu importantes lá naquela partezinha inicial da aula, tá bom? Vamos seguir agora. Eu tenho um triângulo total bonitão aqui gerado, onde eu consigo fazer o que com ele? Lei dos cossenos. Vamos fazer então o que fala a minha lei dos cossenos. Fala que esse cara aqui ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado menos 2 vezes esse por esse vezes o cosseno desse ângulo. Então vai ficar assim, ó. X mais 1 ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais o BD ao quadrado menos 2 vezes o 1 pelo BD vezes o cosseno de 120. Maravilhoso. Tá lá. Mas o cosseno de 120, lembra que o cosseno de um suplementar é sempre negativo ao seu referente? Então, o cosseno de 120 é equivalente ao menos cosseno de 60. O cosseno de 60 é o quê? Lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, vai dar meio. Então, eu vou ter aqui, ó, o x mais 1 ao quadrado igual a 1 mais o BD ao quadrado menos o 2 vezes o BD vezes o menos 1 sobre 2. Aí daqui eu já posso cortar. Menos 2 com menos 2 já cortou. Então ficou agora só o meu valor de BD sendo gerado aqui, tá? Então vai ficar assim, ó. X mais 1 ao quadrado é igual a 1 mais... Aí o BD eu já vou substituir no valor de x, que vai ficar 2 sobre o x ao quadrado, tá? Mais o BD, que é o 2 sobre o x. Vai ficar assim, rapaziada. Pra gente poder trabalhar. Bom, aqui eu vou ter o x mais 1 ao quadrado igual... Aqui vai ficar com o valor de 1 mais 4 sobre x ao quadrado mais o 2 sobre x. Aqui acabou a geometria, né? Está trabalhando agora só a álgebra no nosso problema. Abre esse serzinho aqui, ó. Eu vou ter x ao quadrado mais o 2x mais 1 igual a 1 mais o 4 sobre o x ao quadrado mais o 2 sobre o x. Bom, aqui eu já posso cancelar esse com esse. Tá? Eu vou multiplicar toda essa minha equação por x ao quadrado, para poder tirar essa minha fração aqui feia. Então vai ficar assim, ó, x à quarta mais o 2x ao cubo igual a 4 mais o 2x, tá bom? Joga tudo para um lado só, vou ter x à quarta mais o 2x menos o 4 menos o 2x igual a 0. A gente vai ter isso daqui. Observa que eu posso, desse pedacinho daqui, ó, fazer uma fatoraçãozinha. Eu vou ter aqui ao cubo, perdão. E aqui também eu posso fazer a fatoração. Coloca só o x ao cubo em evidência. X ao cubo que multiplica o x mais o 2. Aqui, eu colocando o menos 2 em evidência, eu vou ter o 2 mais o x. Isso igual a 0. Opa, não é igual? Então vamos fazer aqui uma fatoração, uma evidenciação por agrupamento. Vou fazer aqui em cima. Por agrupamento. Vai ter isso aqui, então. Vai ficar o x mais o 2, que multiplica o x ao cubo, menos o 2, igual a 0. Maravilhoso. Bom, um produto dando 0. Ou x mais 2 é igual a 0, e aí nós teríamos o x igual a menos 2, o que é um absurdo, tá? Por que é um absurdo? Porque como é que você vai ter um pedaço, lado de um triângulo sendo negativo? Então, pra gente, não tem como. Ou o x ao cubo menos o 2 é igual a 0. E aí, o que vai acontecer? O x ao cubo vai ser igual ao 2 e o x vai ser igual à raiz cúbica de 2. Tá aí o valor de x gerado para aquele triângulozinho, fazendo por lei dos senos e lei dos cossenos. Beleza? Bom, aqui a gente consegue fechar esse nosso primeiro contato. Eu vou estar passando para vocês alguns exercícios, umas listas para vocês poderem praticar essa ideia e a gente vai evoluindo um pouco essa relação gerada pelas leis dos senos e leis dos cossenos, que é extremamente importante, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!